Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, ative o sininho da notificação para você receber o nosso conteúdo. E no final, se você gostar, deixe seu like. Hoje, nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, que é o preço vil nos leilões judiciais. Como nós sabemos, o grande atrativo dos leilões é justamente a possibilidade de adquirir imóveis por valores inferiores aos valores de mercado. Portanto, é possível, por meio do leilão de imóveis, adquirir um imóvel por 50%, 60%, 55%, 70% do valor de mercado. E, consequentemente, isso gera um benefício muito grande para o arrematante. Hoje, nós vamos falar especificamente sobre um projeto de lei que está tramitando para alterar a redação do artigo 891, parágrafo único do Código de Processo Civil. A atual redação prevê a possibilidade do imóvel ser submetido a leilão pelo valor de pelo menos 50% do valor de avaliação em segunda data. Portanto, em primeira data, o imóvel precisa ser vendido necessariamente pelo menos pelo valor de avaliação. Já na segunda data, é possível a aquisição de imóveis em leilão a partir, via de regra, 50% do valor de avaliação. A menos, aqui é uma informação importante, que o juiz, em um caso concreto, estipule um percentual diferente, para menos ou para mais, dependendo da situação específica. Portanto, é possível que, diante de um caso concreto, o juiz estabeleça que aquele imóvel penhorado nos autos não pode ser alienado em segunda data por valor equivalente a 60%, a 65% do valor de avaliação. Ou, ao contrário, pode ser que o juiz fixe o percentual mínimo de venda em segunda data em 40%, em 45%, como, aliás, costuma acontecer com certa frequência na Justiça do Trabalho. Portanto, esse é o cenário atual. Nós temos a previsão expressa desse cenário no artigo 891, parágrafo único do Código de Processo Civil. Muito bem, eu vou colocar na tela para vocês o nosso dispositivo atual, a previsão que nós temos especificamente no artigo 891. Observem a redação. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital. E não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor de avaliação. Portanto, observem que essa é a redação atual, a qual eu acabei de me referir em relação a essa dinâmica dos leilões judiciais, seja em primeira, seja em segunda data. Muito bem. O projeto de lei, eu vou colocar aqui na tela para vocês, talvez esteja muito pequeno, é o projeto de lei que está tramitando número 2845 de 2024, mas eu coloquei ele em PDF para aumentar essa letra e vou então adicionar aqui para vocês. Deixa eu colocar de uma forma maior, aí está. O que prevê o parágrafo único do mesmo artigo 891 do Código de Processo Civil. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital
e não tendo sido fixado o preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação. Até aqui, sem novidade. A novidade começa a partir de agora. Diz o dispositivo, salvo em se tratando de arrematação de iniciativa particular após tentativas frustradas de alienação em leilão judicial e havendo risco da depreciação do bem. Muito bem. O que significa essa alteração, caso efetivamente seja aprovada essa alteração legislativa? Significa que, havendo um leilão sem licitantes, seja na primeira, seja na segunda data, nós sabemos que o leilão é composto por 2 datas, portanto, não temos um licitante na primeira data. Acontece a segunda data, via de regra, observando-se o percentual mínimo para a venda em 50% do valor de avaliação. Não houve licitante na segunda, não houve interessados na segunda. Nós estaremos diante do que nós chamamos de leilão negativo. Ou seja, o imóvel não foi vendido. Se o imóvel não foi vendido, o credor continua sem receber o seu crédito. A partir dessa alteração, caso efetivamente aprovada, será possível o juiz fazer uma alienação por iniciativa particular abaixo dos 50%. Ou seja, no caso concreto, o juiz poderá aceitar um valor que seja equivalente a 40%, 45%, 35% do valor de avaliação. Seria um caso exclusivo da venda por iniciativa particular, embora essa alteração faça menção expressamente à venda por iniciativa particular, me parece que, na prática, a aplicação será mais ampla. Ou seja, nada impede que o juiz marque um novo leilão e que, nesse novo leilão, seja autorizado a alienação do imóvel por 40%, 45%, 35% do valor de avaliação. Portanto, essa alteração visa a facilitação na venda dos imóveis que não foram vendidos no primeiro leilão, no leilão realizado em juízo, observando o valor de avaliação e um mínimo de 50% do valor de avaliação, com o intuito, evidentemente, de fazer com que o credor receba efetivamente o seu crédito e que aquele processo seja resolvido em definitivo. Continuarei acompanhando o trâmite desse projeto para verificar se de fato ele será aprovado ou não. De qualquer forma, é uma informação relevante que nós precisamos trazer aqui para o nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, caso você ainda não esteja inscrito, e até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço.